lá à nossa segunda aula dessa nossa série especial. Não vamos deixar o coronavírus atrapalhar, né, os nossos estudos. Então, vamos começar a nossa aula sobre número de oxidação, parte 2. Você, que é aluno do cursinho pré-universitário, vocês vão ver esse conteúdo lá no livro 1, né, de Química, na parte de Química 1, número de oxidação. Então, o que é que nós vamos abordar aqui hoje sobre essa aula de número de oxidação? Primeiro, vamos relembrar o que nós vimos na aula passada. Nós vimos que número de oxidação, nada mais nada menos, é um número, ou seja, a carga adquirida por um elemento químico, tá? Quando esse elemento químico ele faz uma ligação química, ou seja, na verdade vamos chamar isso de átomo. Quando o átomo estabelece uma ligação química, nós temos então o que nós chamamos de número de oxidação. Professor, qual é o tipo de ligação que esse átomo precisa fazer para ter o número de oxidação? Pode ser iônica ou ligação covalente. Ambas vai estar dando aí esse número de oxidação. Então, visto que o átomo é eletricamente neutro, quando ele estabelece uma ligação química, ele deixa de ser átomo, ok? E ele passa a ser, então, chamado de íon. E aí eu tenho os íons positivos, que são os cátions, e os íons negativos, que são ânions. Praticamente foi isso que nós vimos na nossa aula passada, e nós construímos, então, o conceito de número de oxidação. Só relembrando, vai ser a carga adquirida quando um átomo, tá, estabelece uma ligação química, que pode ser real ou teórica, real sendo ligação iônica, teórica, ligação covalente. Como eu falei, nós vamos falar sobre isso um pouco depois. Aí você poderia me perguntar, você assistiu a aula 1 e vai falar, eu preciso fazer todas aquelas observações para eu chegar ao número de oxidação? Não, não há necessidade nenhuma de você fazer todas aquelas observações, que tipo de ligação vai fazer, quem é o elemento mais eletronegativo, quem é o menos eletronegativo, nada disso. Existem regras práticas, e aqui eu vou demonstrar algumas dessas regras para vocês, que você pode chegar facilmente ao número de oxidação. Óbvio, tá, que você precisa conhecer o mínimo possível da tabela periódica para a gente adotar essas regras aí de número de oxidação. Então vamos lá, o tema da nossa aula de hoje é número de oxidação, regras práticas para determinar o NOx de um elemento químico em um composto ou em um átomo em um composto. Então vamos nessa, vamos lá. Depois lembrando que eu vou dar a diferença entre elemento químico e átomo, tá, galera? A gente sempre confunde um pouquinho isso daí. Para eu encontrar, tá, o número de oxidação de um átomo quando ele faz um composto, eu vou seguir a seguinte regra. O grupo 1A da tabela periódica sempre vai ter NOx mais 1, assim como a prática, certo? Vamos lá, então, a pergunta, professor, quem é o grupo 1A da tabela periódica? É aquele grupo que você tem o sódio, não está em ordem, tá? Você tem o lítio e outros mais que estão lá. Todos eles terão como número de oxidação a carga mais 1. Isso aí é regra e não vai mudar, né, essa regra. O grupo 2A e o zinco vai ter como número de oxidação mais 2. Quem é que está no grupo 2A? Vai estar no grupo 2A o cálcio, tá? O magnésio também está lá no grupo 2A e ele tem como número de oxidação a carga mais 2. O alumínio, tá certo? E aí, cuidado com isso, que eu não posso dizer que é todos os elementos que estão no grupo 3A que vai ter NOx igual a mais 3. O alumínio, que é um metal, ele vai doar, tá certo? 3 elétrons, tudo bem? Ele sim vai ter NOx mais 3. Por que eu não posso dizer que todos os elementos do grupo 3A têm NOx mais 3? Porque, por exemplo, tem o boro. O boro é um metal. Ele fica estável, ele é um elemento especial, ele vai ficar estável com 6 elétrons na sua última camada. Tá? Então ele não pode, né? A gente não pode colocar ele como regra. A regra é o alumínio, que é metal, do grupo 3A, vai ter NOx igual a mais 3. Beleza, fechou. Halogênios, tá? Os halogênios são aqueles elementos que estão no grupo 7A da tabela periódica. Eles têm NOx menos 1, mas com uma condição. Qual é a condição para ele ter NOx menos 1? Se ele estiver à direita do composto. Já eu mostro aqui. Aí o que acontece? Os calcogênios, também à direita dos compostos, eles vão ter números de oxidação, o número de oxidação igual a menos 2. Ô professor, dá um exemplo aí de um calcogênio. Oxigênio é um calcogênio. Enxofre é um calcogênio. Ah, não deu um exemplo.
Da família 7A, cloro é um halogênio. Então, na maioria dos casos, esses aqui, certo? À direita do composto, ele vai ter o quê? Quando ele está à direita, NOx igual a menos 2. Muito importantíssimo essa. A soma do NOx de um composto é sempre igual a zero. Então, eu tive um composto. Quando eu for fazer a soma do NOx, para que esteja correta, eu preciso perceber que sempre tem que ser igual a zero. Beleza? Vamos chegar lá. E, por último, não, tem mais regras, mas essa daqui a gente encerra hoje. A soma do NOx de um composto com desequilíbrio de carga sempre é igual à sua carga. O que isso quer dizer? Quando eu vou fazer a soma do NOx de um composto com desequilíbrio de carga, eu vou igualar essa soma a essa carga do composto. Então, vamos a alguns exemplos práticos aqui para a gente demonstrar. Da família 1A, perceba o seguinte, olha só, eu pego, né, o Na e o Cl, vou lá na minha tabela periódica, verifico que o Na pertence à família 1A. Obrigatoriamente, qual vai ser o NOx dele, ou seu número de oxidação, mais 1. Se eu perceber, o cloro se encaixa aqui, é um halogênio à direita do composto, certo? Ele está à direita do nosso composto. Então, e por regra, o NOx dele vai ser igual a quanto? Menos 1. Verifique o seguinte, que mais 1 menos 1 dá justamente nessa sexta regrinha que a soma precisa ser igual a quanto? Zero. Fechou? Vamos lá. Eu pego o cálcio e vou pegar o hidrogênio. Pronto, vou fazer aqui um hidreto metálico. Perceba o seguinte, que o cálcio, o NOx dele, obrigatoriamente vai ser quanto? Mais 2, ok? Aqui, o hidrogênio vai ser menos 1. Ah, mas eu vi em um lugar que na maioria dos casos o NOx do hidrogênio é mais 1. Vou chegar lá já. Espera aí, ainda faltam 2 regrinhas para a gente demonstrar. Então, a exceção do hidrogênio é justamente aqui, quando ele forma o que nós chamamos de hidreto metálico. Então, nos hidretos metálicos, o hidrogênio vai ter NOx menos 1, porque o metal, obrigatoriamente, vai ter carga positiva mais 1. Alumínio, tá? E oxigênio. Perceba o seguinte, que o alumínio aqui terá NOx mais 3, beleza? Se eu perceber, eu vou fazer o seguinte, 2 vezes mais 3, mais 6. E eu não sei o NOx do oxigênio. Vamos supor que nós não sabemos. 3 vezes x, 3x. Por essa regra, a soma do NOx de um composto precisa ser igual a quanto? Zero. Eu caí em uma equaçãozinha no primeiro grau. Então é simples. 3x igual a menos 6. Certo? X vai ser igual a menos 6 dividido por 2. E menos 6 dividido por 3, me desculpem. E isso é igual a menos 2. Ok? Então, obrigatoriamente, o oxigênio teria que ter NOx aqui quanto? Menos 2. Veja que eu caio nessa regra. O oxigênio é um calcogênio. Os calcogênios à direita dos compostos têm NOx igual a quanto? Menos 2. Beleza? Halogênio à direita do composto, NOx menos 1. Já demonstrei aqui nessa. Calcogênio, NOx menos 2. Acabei de demonstrar nessa daqui. Então, ó, só repetindo, eu tenho AL2O3, trióxido de alumínio, tá? O óxido de alumínio simplesmente. Então, ele é um calcogênio, caiu nessa regra. O NOx dele vai ter que ser igual a quanto? Menos 2. Obrigatoriamente, o alumínio tem NOx igual a mais 3. Se eu faço, ó, 3 vezes mais 2, mais 6. 3 vezes menos 2, menos 6. Isso é igual a zero, eu caio nessa regra aqui. A soma do NOx de um composto é sempre igual a zero. Vou chamar a atenção para vocês para o hidrogênio. Certo? O hidrogênio, na maioria dos compostos, o NOx dele vai ser igual a mais 1, na maioria dos compostos. Com exceção do hidrogênio estar ligado a um metal. Então eu tenho que parar e perceber isso. Se o hidrogênio
está ligado a um metal, o NOx dele não vai ser mais 1. O NOx dele vai ser quanto? Menos 1. Então, na maioria dos casos, a regra é essa: o hidrogênio tem NOx mais 1, mas quando ele está ligado a um metal, o NOx dele é menos 1. Então, se eu pego, por exemplo, o hidrogênio aqui no H2S, tá certo? Eu preciso conhecer um pouco da tabela periódica. Vou verificar que na tabela periódica o enxofre está na família 6A, sendo ele da família 6A, ele vai ser um calcogênio. Lembre-se que os calcogênios à direita, o NOx dele é igual a quanto? Menos 2. Então, obrigatoriamente, para que a soma dê zero, o NOx do hidrogênio vai ser mais 1. Beleza? Então, estão aqui algumas regras práticas para a gente determinar o NOx. Para a gente finalizar a nossa aula de hoje, vamos à nossa 7ª regrinha. O que é que ela diz? A soma do NOx de um composto com desequilíbrio de carga é sempre igual à sua carga. Isso vai nos ajudar onde? O que é um composto com desequilíbrio de carga? Por exemplo, eu tenho o PO4, tá certo? Que a carga total do PO4 equivale a menos 3. Tá? Esse é o fosfato, nós vamos conversar sobre ele logo na próxima aula, que também no livro 1 nós vamos ter ali os compostos ou as funções inorgânicas, e você vai ver que ele é um íon de alguns ácidos aí que nós temos, por exemplo, o ácido fosfórico, e aí o ácido fosfórico, quando ioniza, libera uma parte dele negativa que é chamada de fosfato. Então nós temos aqui o nosso fosfato e a carga dele é menos 3. Essa não é a carga do oxigênio, essa é a carga de todo o composto. Aí, por exemplo, eu quero descobrir o NOx do fósforo, que eu não sei. Mas eu sei que o oxigênio, na maioria dos casos, por ele ser um calcogênio, e veja que ele está à direita do composto, o NOx dele vale quanto? Menos 2. Então, vamos lá, menos 2. Aí eu uso essa regrinha para descobrir o NOx do fósforo. Eu tenho um fósforo aqui, então eu multiplico esse fósforo que eu tenho aqui por X. Então eu vou ter um X, ou simplesmente X, não precisa aparecer 1, tá certo? E aí você vai ter, eu pego o meu índice e multiplico pela minha carga, que vai ser menos 2. Então vai dar menos 8. Ok? Tudo isso precisa se igualar a menos 3. Então, repassando, 1 vezes x, x. 4 vezes menos 2, menos 8. Tudo isso é igual a menos 3. A soma do NOx de um composto com desequilíbrio de carga é sempre igual à sua carga, a soma, tá certo? Então, a soma vai ser sempre igual à sua carga, a soma algébrica aqui. Então, vamos lá. O que é que vai acontecer? Vou passar o 8 do outro lado, né? Então vai ficar o quê? Logo eu vou ter x vai ser igual a menos 3 mais 8, x igual a 5. Então, significa que o NOx do fósforo aqui vai ser igual a 5. Alguns elementos vão ter sempre NOx variável. Então, para isso é que serve essa regra. Só chamando a atenção para uma coisa. Sempre as pessoas me perguntam assim: professor, por que nós devemos estudar tal conteúdo? Por que eu preciso estudar número de oxidação agora? O que isso vai mudar em minha vida a não ser passar em um vestibular ou no Enem? Bem simples. O número de oxidação serve para a gente identificar um pouco lá na frente as reações de óxido-redução. Elas estão inseridas num conteúdo um pouco mais na frente que está dentro da eletroquímica. Nós vamos ter os geradores químicos de corrente elétrica, chamados de pilha, e aí eu preciso conhecer esses números de oxidação, tá? Para a gente ver ou verificar qual é uma reação de óxido-redução. E eu também tenho um tipo de reação que é chamada de eletrólise. Lá na frente a gente vai ver que a pilha, ou um gerador químico de corrente elétrica, ele vai ter como principal característica gerar, ou seja, a sua energia vai ser positiva, teoricamente, ou ele vai dar uma DDP positiva, enquanto que a eletrólise vai consumir energia. Então a sua DDP vai ser negativa. Se eu não conheço os números de oxidação, eu não sei identificar o que é uma reação de óxido-redução, automaticamente eu vou ter problema quando eu for falar de pilhas e baterias, assim como falar de eletrólise. Então, por hoje, nós vamos ficar aqui
com a segunda parte de número de oxidação. Te espero lá nos nossos canais, né, no nosso Instagram, lá do Pré-Universitário. Valeu, até a próxima.